Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal, investidor qualificado, e hoje eu vou trabalhar com vocês um fundo imobiliário que vem sendo muito pedido por um dos nossos colegas lá no grupo do WhatsApp, que inclusive é o segundo link aqui na descrição, que você está convidadíssimo a entrar. Então, eu vou falar sobre o JSRE11, um fundo imobiliário de lajes corporativas, e eu vou explicar para vocês toda a necessidade que hoje esse fundo tem de passar um pouco por cima da vacância que ele tem. É algo que pode destravar um determinado valor ali para dentro do fundo, mas tudo isso eu vou trazer com detalhes aqui para você logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, como eu comecei aqui dizendo para vocês, nós vamos trabalhar o fundo JSRE11, o Fundo de Laje Corporativa, que basicamente aqui é gerido pelo Banco Safra, tá bom? O que é interessante da gente começar a dar uma olhada aqui? Um pouco da cota de fechamento e quanto realmente nós temos de valor desse fundo e logo mais nós faremos algumas contas, tá bom? Você pode ver que a cota de fechamento de mercado ficou aqui em praticamente R$70, R$ 69,50, ao passo que se você for ver a cota por valor patrimonial, você está aqui em R$112,46. Se nós pegarmos a relação aqui no Status Invest, você vai poder ver que a relação de P sobre VP está em 0,65, tá bom? Ou seja, é um fundo com pelo menos 35% de deságio em relação a tudo aquilo que está dentro do patrimônio do JSRE11. Mas claro, isso daqui não é totalmente despropositado. Você vai perceber logo mais que existem motivos para que este fundo ele esteja com essa cotação bastante defasada. E claro, eu vou mostrar aqui para vocês se existem outras formas de investir em lajes corporativas, em outros fundos que têm os Prime Office, ou seja, são aqueles imóveis, especialmente aqueles bem localizados, numa região bastante pedida pelo mercado, e que a gente considera esse como os Prime. E eu vou trazer aqui para vocês outras duas, vamos dizer assim, indicações de estudo de fundos imobiliários de laje corporativa que tem essa mesma qualidade, que se você não quiser investir no JSRE, você poderá investir nesses outros dois. Mas tudo isso eu vou deixar para o final do vídeo, tá bom? Então, só para que a gente consiga seguir aqui, tá bom? Já vimos um pouco sobre a cota patrimonial dele, já vimos que existe um determinado desconto. Você pode ver que as taxas de administração e de performance estão muito em linha com aquilo que o mercado normalmente pratica. Algumas gestoras praticam um pouco menos, 0,8, 0,75, algumas já chegam a colocar aqui 1,5%, tá bom? É muita coisa que eles colocam a depender do fundo, então você precisa ficar de olho nisso aqui. Eles normalmente pagam os rendimentos até o 10º dia útil do mês, tá? Informações importantes. De todos esses comentários aqui que o gestor fez, eu acho que o que mais vai interessar para vocês nesse momento é que nos preços de mercado, ou seja, com aquele desconto de 35%, o fundo ele está entregando 8% ao ano. Aqui você já consegue identificar com bastante clareza o porquê que esse fundo ele está bastante descontado em relação não só aos seus pares, mas em relação ao próprio valor patrimonial. Ele não está conseguindo entregar um rendimento tão alto assim. 8% ainda assim é muito bom. No entanto, o mercado hoje em dia, até pela renda fixa, que seria o risco zero, estar entregando mais que isso, o mercado acaba pedindo do JSRE um rendimento maior, ou se não, ele faz com que as cotações caiam bastante, exatamente como ele fez, mas como eu vou mostrar, não é despropositado. Vamos passar aqui um pouco para algumas outras indicações importantes a respeito do demonstrativo de resultado, da DRE do fundo, para a gente saber se o fundo está distribuindo mais do que ele capta, mais do que ele tem de receita, ou se ele está distribuindo exatamente aquilo que ele tem. E aqui você pode ver, já pela proporção aqui embaixo, que ele está distribuindo isso em outubro, no segundo semestre, no acumulado do ano, menos do que 100%. O que isso significa? Isso significa que ele não está distribuindo além do que ele pode. Só que essa não é uma forma, vamos dizer assim, tão rápida e clara de você analisar esse indicador. Como que você deve fazer isso? Você deve pegar toda a receita do fundo, a receita imobiliária, a receita de fundos, tudo mais, e ver qual que é a receita total. Depois de você compreender quais são as receitas totais do fundo, você precisa então achar as despesas e perceber se o resultado ele é menor do que aquele que é distribuído. Por quê? Porque se um fundo ele distribui mais do que ele efetivamente está conseguindo com a sua receita de locação, de CRIs, de outros fundos imobiliários, você consequentemente terá uma redução do seu rendimento no futuro. E isso é muito importante você ficar de olho, tá bom? Só para que você tenha em mente, eu vou até deixar no card aqui, o XPCA11, um fundo que é do agronegócio, ele tem exatamente esse
problema, ele está distribuindo mais do que ele tem efetivamente gerado e, consequentemente, nós teremos uma redução logo mais ali nos seus resultados, nos seus rendimentos mensais. Então, olha só, se você for pegar o resultado de 9 milhões e 600 com 9 milhões e 500, que foi o valor todo distribuído, que daria 47 centavos por cota, eles distribuíram aqui 46, mantendo 1 centavo, como eles podem manter, daqueles 5% que o fundo não é obrigado a distribuir, tá bom? Então, só porque você tem uma noção de por que e como e que esse dinheiro é destinado. Ou seja, nós temos 95% tem que vir para o cotista e 5% pode ser destinado ali para a caixa do fundo, tá bom? Vamos agora um pouco para esta parte que eu acho que aqui nós temos um valor a ser destravado, tá bom? Vamos lá. Se você for ver exatamente aqui, a receita imobiliária que nós temos está aqui em 51 centavos. Qual que é o problema? Você tem uma vacância financeira de 11 centavos, basicamente. O que acontece? Esse fundo, portanto, ele pode gerar uma receita potencial, como eles exatamente colocam aqui, de 61 centavos. Além disso, se considerarmos os rendimentos dos fundos imobiliários que tem aqui dentro, isso iria para basicamente ali os seus 68 centavos. Claro, você precisa fazer aqui o desconto dessas despesas administrativas, despesas operacionais, tá bom? No geral, portanto, você teria um desconto aqui de mais ou menos os seus 4 centavos por cota. E o que acontece? Se nós tivéssemos apenas esses 4 centavos por cota, nós chegaríamos aqui a um resultado pelo menos 10 centavos maior do que esse. Ou seja, nós teremos um resultado de 57 centavos por cada uma das cotas. Se formos pegar exatamente esse valor de 57 centavos e formos dividir pelo valor atual do fundo, que como você pode ver aqui está em R$ 72,83, nós teríamos algo bastante diferente, tá bom? Um yield aproximado aqui por mês de 0,78 e isso anualizado ficaria em 9,39, ou seja, quase que 1,4% a mais do que aquilo que a gestão está entregando. Ou seja, existe um yield a ser destravado, mas confesso que eu não sei se ainda esse é o melhor yield do setor que nós vamos analisar, tá bom? Vamos passar um pouco aqui para algumas outras questões que são muito importantes de você compreender o porquê que esse fundo ele tem uma questão muito problemática. Primeiro, vamos lá olhar os imóveis, o quanto que tem de composição em carteira. Ele tem uma carteira de fundos imobiliários, corresponde a 2%, não é nada demais, mas dá um empuxo ali para o fundo para ele conseguir trazer uma rentabilidade um pouquinho melhor, tá bom? E aí tem algumas questões de título de dívida pública, tem um pouquinho em caixa e contas a receber, tá? E agora, então, chegamos ao coração deste fundo imobiliário. Você precisa saber que basicamente é um imóvel de lajes corporativas, ele tem todos esses edifícios aqui, tá bom? Não são todos que ele tem uma participação integral, algumas delas são compartilhadas com outros fundos, com outras pessoas em fundos não listados, tá bom? Então você precisa saber que nós temos estes aqui. O que eu acho que de tudo isso aqui é mais interessante nós analisarmos? Aqui o vencimento e a revisional dos contratos. Se você for perceber, o vencimento da maioria deles, 42%, está para cima de 2028 e muitos vão ter uma revisão aqui em 2024. Ou seja, 2024 pode ser um momento muito bom para aqueles contratos que estão lá dentro, eles serem reajustados e o valor realmente que os cotistas recebem, isso pode aumentar, mas é importante nós também termos em mente que o mercado não está ainda conseguindo absorver completamente todas as lajes corporativas. Então, aumentar muito um determinado aluguel, aumentar muito para um determinado inquilino, pode fazer com que ele saia e isso prejudique ainda mais a questão deste fundo, tá bom? Vamos olhar algumas outras coisas aqui, como os inquilinos. Você pode ver que tem bastante gente importante, a Allianz, a Zurich, a Teletec, você tem a EMAI, você tem o Banco BV, o Albert Einstein, enfim, você tem outras aqui que são um pouco menos conhecidas, pelo menos por mim, tá bom? Indo aqui, nós vamos começar então por alguns dos imóveis. Você pode ver basicamente esse daqui, o Avenida Jornalista Roberto Marinho, tá bom? Na Berrini, um imóvel icônico lá, tá? Você pode ver que a vacância total do fundo, porque você vai basicamente fazer essa conta aqui. Você vai ver quanto que você tem total e quanto que você está alocando. Isso aqui gera uma vacância física de 6,9% neste imóvel aqui. Agora, este daqui é o principal calcanhar de Aquiles deste fundo, que é o complexo Rocha Verá. Basicamente tem as torres Marble e Ebony, tá bom? Você tem essas duas aqui na Nações Unidas 14171, é localizado aqui em São Paulo. E qual que é o ponto? Que é este aqui. Ele tem uma vacância física, ou seja, pessoas que não estão alugando, lugares vagos, de quase 21%. Isso é o problema que nós temos nesse fundo. Você vai pegar esse daqui, que é o W Tower Nações Unidas. Esse daqui é um pouco mais tranquilo, tá bom? Não
tem nenhuma vacância física. Você tem na Avenida Paulista também, com pouca vacância, tá bom? 4,6, não é nada tão importante assim. E por fim, você vai pegar aqui outros imóveis, eles colocam aqui o portfólio consolidado, quanto que é a vacância física no geral, tá bom? Tá em 9%. Qual que é o ponto que eu acho que mais vai te interessar aqui? É compreender que o Rocha Verá é o ponto mais importante de o fundo ele conseguir tratar, porque uma vacância de 4, 5, 6% num determinado imóvel é algo normal. Isso é bastante comum dentro desse mercado. É difícil você ter imóveis ou fundos 100% locados. No entanto, mais de 20%, beirando ali seus 21%, como é o caso do Rocha Verá, já acaba prejudicando muito este fundo imobiliário, tá bom? Indo aqui para alguns dados que eu acho que são importantes de você perceber, nos últimos 12 meses desvalorizou 5%, ou seja, consumiu praticamente todo o dividendo que foi pago de 7,7%. E como prometido, eu vou trazer para vocês outras duas alternativas de imóveis que são aqueles prime e que estão realmente com um valor bastante interessante ali, pelo menos para você estudar. O primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é o PVBI, basicamente aqui é o Prime Offices da VBI, um imóvel bastante interessante, um fundo imobiliário bastante interessante, pagando aqui seus 7,5%, ele teve uma valorização de 11%. Se você for ver o seu valor patrimonial, ele está em tese aqui no valor justo, tá bom? Só que os imóveis vão passar no final do ano por uma reavaliação patrimonial, então muito provavelmente isso aqui acaba trazendo um determinado desconto. Por fim, nós temos o JSRE 11, que é o Real Estate da Credit Suisse, teve uma valorização de 4% e um dividendo de 7,8% praticamente, tá bom? Se você for ver, ele está ainda com desconto de 15% em relação ao seu valor patrimonial, então existe aqui uma determinada porta de entrada para você, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva e se gostou mais ainda, venha se tornar membro aqui do canal. É o primeiro link na descrição. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.